Olá, gente, boa tarde. Quero aqui, através dessa live, ler com vocês a história de Abraão. Uma história muito conhecida e muito bonita, edificante. Peço a vocês aí que são inscritos, que venham assistir, que venham ouvir. Se não puder assistir, que venham ouvir aí a palavra de Deus, através da história de Abraão toda. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e comentário. Vamos ao vídeo e que vocês acompanhem. Se não puder assistir, você deixa rodando no seu PC, no seu celular, no notebook. Essa live aí, tá bom? Deus abençoe. Vamos à leitura do livro de Gênesis, capítulo 12. Deus chama
esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nas carvalhais de Maré, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Guerra de 4 reis contra 5. E aconteceu, Gênesis capítulo 14. E aconteceu nos dias de Rafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elasa, e Dorlaomer, rei de Elão, e Tidai, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Mirá, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos eles se ajuntaram no Vale de Sidim, que é o mar do sul, do Sal. 12 anos haviam servido lá Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram os Refaíns em Asterote, Carnaim e aos Uzins em Ar, e aos Emins e em Savé, Kirataim, e aos Oreus no Monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azontamá. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elasa, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de bentume. E feriram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Ló é levado cativo. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu, ele habitava junto dos carvalhais de Maré. O amorreu então de Escol, irmão de Escol, irmão de Aner, e eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoou Abrão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde o fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Salvo tão somente os que os mancebos comeram, e a parte que toca os varões, que comigo foram, Aner, Escol e Maré, esses que tomem a sua parte. Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Gênesis capítulo 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que tu has de me dar, pois ando sem filhos, e o meu mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não tem dado semente, eis que nascido da minha casa é o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: Olha agora para os céus, e quantas estrelas se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente.
E creu ele no Senhor, e foi imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma um bezerro de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-lhes ao meio, e pôs cada parte em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão: Saibas de certo, que peregrina será tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ão e afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual a serviram, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Deus faz um pacto com Abrão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Eu Queneu, eu Quenezeu, eu Cadmoneu, eu Eteu, eu Ferezeu, eu Refaíns, eu Amorreu, eu Cananeu, eu Girgazeu, eu Jebuseu. Gênesis capítulo 16. Agar é dada por mulher a Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar a egípcia, sua serva, e dele a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E entrou Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão. Faz o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor achou junto à fonte da água no deserto, junto à fonte do caminho de sul. E disse a Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora, e humilha-te debaixo de tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, eis que está entre Cádiz e Berebe. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Deus muda o nome de Abrão. Gênesis capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é: serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis serão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações. Por concerto perpétuo para ser por ti, para ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e serei o seu Deus.
Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é meu concerto que guardareis entre mim e vós, a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo macho de vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da sua semente. Com efeito será circuncidado o nascido em sua casa, e o comprado por teu dinheiro. Está o meu concerto em vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrando o meu concerto. Deus muda o nome de Sarai. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse-lhe Abraão a Deus: Oxalá vive Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara tua mulher te dará um filho, e chamarás o teu nome Isaque, e com ele estabelecerei meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui eu tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. A instituição da circuncisão. Então tomou Abraão seu filho Ismael, e todos os nascidos da sua casa, e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão. E circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe fora circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Gênesis capítulo 18. Aparecem 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Maré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se em terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isto chegastes ao vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: Amassa-te depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu aos moços, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e estavam em pé junto a eles debaixo da árvore que comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ela está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isto, porque te riste.
E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias, as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então disseram aqueles varões, então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede com Deus pelos homens. E chegou Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não farei a justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por causa dos 5 toda a cidade? E disse: não destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar, dizendo, e disse: se porventura ali achar 40, e disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não te ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se achar ali 30, e disse: não farei se achar 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se achar ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não ire o Senhor, se ainda só mais uma vez falo. Se porventura achar ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Ló recebe os 2 anjos em casa. Gênesis capítulo 19. E vieram os 2 anjos os 2 anjos a Sodoma à tarde. E estavam lá sentados à porta de Sodoma, vendo Ló. Levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na sua casa passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe o banquete, e coziu bolo sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamou a Ló, e disseram-lhe: onde estão os varões que te vieram esta noite? Trazemos afora a nós, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vos trarei, e fareis dela como bom fazer aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e queria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão, e fizeram entrar Ló consigo a casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo.
Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que habitavam, de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas, que aqui estão, para que não pereçais na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora que está a cidade perto, para fugir para lá, e é pequena, ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não estiver ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade, Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da cidade. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que o fumo da terra subia, como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho e não há varão na terra que entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e detemos-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita, deitou-se com o pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse a menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos de beber vinho também esta noite, então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai, também naquela noite, e levantou-se a menor, e deitou-se com ele. Não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe, e é o nome dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome Benamim, este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Abraão nega que Sara é sua mulher. Gênesis capítulo 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sul, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito que Sara sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque rei de Gerar e tomou a Sara. Deus, porém, enviou Abimeleque em sonhos de noite e disse: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. Disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei que em sinceridade do teu coração fizeste isso, e também te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não la restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos, e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado?
tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e estes me matarão por amor da minha mulher. E, na verdade, é ela minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, e eu lhe disse: seja esta graça que me farás em todo lugar onde viermos. Dize de mim: é meu irmão. Então tomou Abimeleque as ovelhas e vacas e seus servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos seus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que te seja por véu dos olhos para com todos que contigo estão, até para com todos os outros. E estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. O nascimento de Isaque. Gênesis capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E Abraão era da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria a mamar filhos? Porque ele deu um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, por quanto é tua semente. O despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um óleo de água, e os deu a Agar, pondo-se sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar que está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu, e habitou no deserto, e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Abimeleque faz um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu me não fizeste saber, nem o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiros do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomaras estas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou
aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Gênesis capítulo 22. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. Ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, eis um cordeiro detrás dele, carneiro detrás dele, cravado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de Isaque. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou ao seu moço, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu, depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezed, e Azo, e Pildas, e Gidrafe, e Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu Mica a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá, e ela lhe também deu a Tebá, Egã, e a Taás, Maaca. A morte de Sara, Gênesis capítulo 23. E foi a vida de Sara 127 anos, estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arbá, que é Hebron, a terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto, e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou eu entre vós. Dá-me possessão da sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus és por meio de nós. És no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te venderá a sua sepultura, para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouvi-me e falar por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do campo, que madei pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, Eteu, Abraão, os filhos de
Et e a todos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nela está, diante dos olhos dos filhos do meu povo tá dou. Sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra, e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te. O preço do campo o darei, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, correntes entre os mercadores. Assim também o campo de Efrom, que estava em Maquipela, em frente de Mané, o campo em que a cova nele estava, e todo o arvoredo que no campo está, que estava em todo o seu contorno ao redor. Se confirmou Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Maquipela, em frente de Mané, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estavam se confirmou Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Gênesis capítulo 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás a mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererás seguir minha mulher, a mulher a esta terra? Farei, pois, tomar o filho da terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da minha parentela, e que me falou e me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre de teu juramento, somente não faças lá tornar meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava na sua mão. E levantou-se para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajulhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíram tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje o encontro e faz beneficência a meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, a donzela que eu disser: Abaixa-te agora o teu canto para que eu beba, e ela disser: Bebe, também darei de beber aos teus camelos, esta quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que fizeste beneficência, meu senhor. O encontro de Rebeca. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saiu com um cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E, acabando ela de dar-lhe de beber, tirarei também água para os seus camelos até acabar de beber. E apressou-se e vazou seu cântaro na pia, e correu outra vez ao moço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado na sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E disse: De quem és, filha? Faze-nos saber, peço-te, também a casa de meu pai, lugar para nós pousarmos. E ela lhe disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca.
o qual ele deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à noite. E aconteceu que, quando ele viu os pendentes e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão. Veio o varão, e eis que estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, porque estás fora? Pois eu já preparei a casa e lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa e desatou os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés, e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele, ele porém disse: não comerei, até que tenha dito as palavras. E ele disse: fala. Então disse: eu sou servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito a meu senhor, de maneira que foi engrandecido. E deu-lhe ovelhas, e vacas, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. E Sara, a mulher de meu senhor, gerou um filho, e meu senhor, depois de sua velhice, e ele lhe deu tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás para meu filho. Então disse ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho dado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o seu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores a minha família, e se não derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se tu agora prosperará meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte da água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, a qual eu disser: ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu, e também trarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar, no meu coração, eis que Rebeca saíra com seu cântaro sobre o seu ombro e desceu à fonte, e tirou água, e lhe disse: ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou seu cântaro sobre si, e disse: bebe, e também darei água aos teus camelos, e bebi. E ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: de quem és filha? Ela disse: filha de Betuel, filha de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus pendentes no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do meu irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vos haveis demonstrar beneficência e verdade ao meu senhor, fazemos saber, e se não, também fazemos saber, para que eu olhe à mão direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procede este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te e seja mulher do filho do teu senhor, como te tem dito o Senhor. Aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou seu servo vaso de prata e vaso de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca, também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: deixa-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lhes: Rebeca consente em casar com Isaque. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã e sua ama, e o seu servo de Abraão e seus varões. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, seja em tua milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos teus aborrecedores.
E Rebeca se levantou com suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde. Levantou seus olhos e olhou, eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaque, e lançou-se do seu camelo. E disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E ele disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque tomou para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. Gênesis capítulo 25. E Abraão tomou outra mulher, e seu nome era Quetura, e gerou Lezinrã, e Joquizã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suá. Joquizã gerou a Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Abidá, e Elda. Estes todos foram os filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente de Maré, o campo que Abraão comprara aos filhos de Éter. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Laai-Roi. Acabamos de ler aqui toda a história de Abraão completa. Você, muito fácil de entender, entendeu que tudo que Deus falou com Abraão, ele obedecia, seguiu a direção de Deus, e viu as promessas de Deus se cumprir na vida dele, e ele foi próspero, abençoado, e teve sempre o cuidado de Deus, porque ele foi fiel e andou diante de Deus conforme Deus queria. Então, se você também quer ter uma vida abençoada, como teve Abraão, próspero, você e sua família, siga os mandamentos de Deus, seja fiel até o fim, seguindo não a sua direção, mas a direção de Deus. Deus vai prosperar o seu caminho, a sua vida, e tudo que você colocar a sua mão, Deus vai abençoar. Deus abençoe você que acompanhou essa live. Se você não pôde acompanhar toda ou assistir, você deixa aí de noite ou de dia, quando você puder, não usar o seu celular, o seu notebook, o seu PC, você deixa rodando aí. Ouça a palavra de Deus e que Deus abençoe vocês. Se inscreva, comente, deixe o seu like e até o próximo vídeo, permitindo Deus.